Olá, estamos iniciando mais um Cidadania. Eu vou entrevistar o engenheiro eletrônico Jomar Silva, que é analista da Cobra Tecnologia e que participou recentemente do 4º Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico, que aconteceu em Brasília. Nós vamos conversar sobre padrões abertos e livros eletrônicos. Jomar, o que vem a ser padrões abertos? Padrões abertos são normas de tecnologia, são especificações técnicas desenvolvidas internacionalmente através de um processo aberto onde as pessoas e os interessados no desenvolvimento daquele padrão possam contribuir com o seu desenvolvimento e que aquele padrão possa ser utilizado gratuitamente por todos. Um exemplo interessante de padrão aberto são as tecnologias todas que dão suporte à internet. Hoje a gente consegue acessar páginas na internet de qualquer navegador ou através de qualquer dispositivo por conta do padrão aberto que está por trás disso, que é o HTML para as páginas, o HTTP para o transporte. Então toda a infraestrutura que a gente tem na internet hoje só foi possível ter esse crescimento que a gente teve porque é tudo baseado em tecnologias abertas. São tecnologias que são desenvolvidas, são especificações técnicas que são desenvolvidas com o intuito de atender ao interesse de um grande grupo de usuários do mundo todo, e aí normalmente você tem diversas empresas de diversos setores trabalhando no desenvolvimento desses padrões. E qual foi a sua participação no CONSEG, no Congresso Internacional de Software Livre e Governo Eletrônico? No CONSEG eu tive a oportunidade de fazer uma palestra sobre livros eletrônicos e padrões abertos e também participar de uma série de reuniões e outros debates relacionados à adoção de padrões abertos no governo federal. Dentre eles um padrão chamado ODF, que é um padrão para documentos de escritório. Para te dar uma ideia da importância disso, a gente está dentro do Senado e o Senado tem lá suas atas que são registradas. Daqui a 20 ou 30 anos, essas atas vão precisar ser acessadas. Se a gente utilizar um formato fechado de arquivos para armazenar essas atas, talvez daqui a 20 ou 30 anos as aplicações que foram usadas para gerar esses documentos não existam mais. E como é que a gente vai recuperar a informação? Que nesse caso é crucial, a gente perde um pedaço da história do Brasil. Então, as informações públicas hoje, os governos do mundo todo, estão cada vez mais adotando os padrões abertos para armazenamento de informações na área de TI. Então, para documentos eletrônicos, a gente tem um padrão aberto internacional chamado ODF, Open Document Format. Eu sou um dos desenvolvedores desse padrão e ele é adotado por todos os governos do mundo, está sendo cada vez mais utilizado para armazenar documentos editáveis de escritório, como planilhas, textos e etc. Existe uma questão que ultrapassa a questão tecnológica quando se fala de padrões abertos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi escrita numa época em que a relação entre governo e cidadão era feita através de contato humano. E a ideia da declaração é, de certa forma, orientar esse relacionamento. Hoje em dia, grande parte da interação entre governos e cidadãos são feitas através de meio eletrônico. E a Declaração Universal tem que continuar sendo cumprida neste novo mecanismo de comunicação. Então, existem algumas questões que aparentemente são simples questões de tecnologia, que na verdade são violações graves aos direitos humanos. Por exemplo, não podem me proibir de acessar um prédio público e etc., porque eu não estou vestindo um terno da Armani, né? Agora, eu também, como usuário, como cidadão, eu tenho o direito de acessar uma informação pública num site na internet sem necessidade de ter um programa específico. Então, quando eu entro num site governamental e eu não consigo acessar uma informação dentro desse site governamental porque eu não uso determinado sistema operacional ou determinado navegador de internet, isso deixa de ser uma simples questão de tecnologia. Isso passa a ser uma questão de direitos humanos. O mesmo caso acontece quando o governo publica informações nos sites governamentais com padrões proprietários e fechados. Eu sou obrigado a ter uma licença do software X, que me obriga a ter uma licença do sistema operacional X para eu acessar uma informação pública. Então isso, de certa forma, me discrimina como cidadão. Então, pensando nessa questão da longevidade no armazenamento das informações, né, e na acessibilidade e na interoperabilidade, a capacidade dos usuários acessarem com qualquer aplicativo e de qualquer sistema ou plataforma operacional, é que os padrões abertos estão sendo cada vez mais desenvolvidos e adotados em governos do mundo todo. E qual é a conexão entre os padrões abertos e os livros eletrônicos? Os livros eletrônicos estão crescendo no mundo todo. E existem diversos formatos de livros eletrônicos hoje disponíveis.
Existem formatos que são específicos de alguns equipamentos e de alguns softwares. E existe um padrão aberto chamado EPUB para livros eletrônicos. A vantagem desse padrão EPUB para livros eletrônicos é que eu consigo ler o conteúdo daquele livro independente do software que eu utilizo e do equipamento que eu utilizo. Eu posso comprar um livro eletrônico no formato EPUB, começar lendo ele num tablet, passar ele para um leitor de livros e passar para o meu celular e para o meu computador e eu vou conseguir acessar o livro o tempo todo. Existe esse formato aberto e existem formatos fechados e proprietários. Então, hoje a pessoa, quando vai comprar um leitor de livro eletrônico, e esse é um mercado que está crescendo muito, é extremamente importante que ele saiba escolher o leitor de livro eletrônico que suporte o padrão aberto, e quando ele vai comprar os livros eletrônicos, que ele compre livros eletrônicos já nesse formato aberto no EPUB. EPUB. Porque senão amanhã ele corre o risco de não conseguir mais acessar o seu livro. Imagina que eu tenho um leitor de livros hoje eletrônico e eu paro de comprar livros em papel e começo a comprar livros eletrônicos. Eu vou juntar 200 livros. Daqui a 10 anos, aquele leitor de livro eletrônico que eu tenho deixa de ser produzido. E hoje, na TI, não precisa de 10 anos. Em 2 ou 3, um produto sai do mercado. O que é que eu vou fazer com aquele monte de livro que eu tinha? Como é que eu vou acessar? Mas esse formato EPUB já é o mais praticado no mundo? Ele está em franco crescimento. Ele talvez não seja hoje o líder de vendas internacional, mas é um formato que está em franco crescimento. E é interessante porque... quais são os principais concorrentes do EPUB? Hoje em dia existem alguns formatos proprietários que são específicos de alguns equipamentos. Tá? Talvez hoje... O Kindle é proprietário. Você, para ler um livro no Kindle, ele tem que estar no formato do Kindle e você só vai conseguir ler ele no Kindle. E no iPad? O iPad já tem leitor para EPUB. Tá? O Kindle hoje, a Amazon hoje está comercializando, está distribuindo o software do Kindle para você instalar em qualquer smartphone e você já consegue acessar. Tá? Mas o importante é pensar no seguinte, eu compro um livro formatado para o Kindle e se daqui a 10 anos não tiver mais o Kindle e não tiver mais o software do Kindle? Pô, daqui a 10 anos eu quero ler meu livro. Pode ser que eu tenha essa necessidade. Mas você comprando o EPUB, você vai conseguir ler o livro em qualquer plataforma, no Kindle, no iPad, em qualquer um? O Kindle, até onde eu me lembre, ele ainda não suporta EPUB, mas existe tanta pressão por conta dos usuários e da indústria em torno do formato que eles estão considerando a hipótese de implementar. Tá? O EPUB é um padrão que foi desenvolvido por uma lista gigantesca de empresas. E é muito interessante notar quem está no desenvolvimento do EPUB, porque é um dos poucos padrões na área de tecnologia da informação que tem de tudo lá dentro. Lá você tem publishers, lá você tem empresas de tecnologia como o Google, você tem empresas que fabricam hardware para leitores de livros, como a Sony. Você tem grandes grupos de mídia trabalhando no desenvolvimento desse padrão. Então, não foi alguma coisa que surgiu da noite para o dia. É uma discussão internacional muito forte. A versão nova do padrão está saindo nos próximos dias. Né? E é muito importante a pessoa, hoje em dia, escolher o padrão correto. A pessoa que se interessar, entra na internet e faz o download? Como é que é? Como é que ele adquire esse EPUB? Os livros EPUB são comercializados como os livros do Kindle. Você vai na livraria virtual e encontra lá o seu livro eletrônico, compra ele e faz o download para o seu equipamento. O EPUB, existem livros que não possuem DRM, que são os mecanismos de proteção contra a cópia e gerenciamento de direitos de propriedade intelectual, né? E existem livros que são controlados, que têm distribuição controlada e etc. Tá? Mas para você, hoje em dia, a maioria das lojas que vendem livros online já trabalham com diversos formatos de livro.